Seguimos aqui com o Jogo Aberto Regional na tela da Band, trazendo hoje a Adrianinho, meia da Ponte Preta, está aqui conosco, e também Andrezinho. Andrezinho que jogou na Ponte, jogou no Guarani, jogou no Bragantino, vários clubes, e daqui a pouco seguimos o bate-papo com eles. A Acessórios Três Vias tem tudo em peças e acessórios para caminhões e picapes. As melhores marcas do mercado com preços realmente imperdíveis. Confira ventilador para automóveis e caminhões 12 volts, 6 polegadas, R$ 44,90. Kit de emergência para produtos perigosos, R$ 249,90. Inversor de tensão Maxtron, 12 ou 24 volts, 110 e 220 volts, R$ 319,90. Confira as condições especiais de pagamento lá na Acessórios Três Vias. É Rua Batista Raf 53, Aparecidinha, Campinas, e o telefone é o 3782-6060. O site está na tela. O Breno Beretta esteve ontem lá na festa da federação. Lá estava o William, artilheiro do Campeonato Paulista, 13 gols. Olá, Breno, comentando aí, né, esse foi o primeiro gol, Ponte Preta 1-0 no Corinthians. O William prometeu, quando ele chegou na Ponte Preta, no final do ano passado, marcar 30 gols esse ano, uma meta que ele estabeleceu. Marcou 15 já, 13 Fez gol no derby, né? Fez gol no derby, esse belo gol de cabeça, aquele gol importante contra o Corinthians, ele marcou também. E o Olha, William... aqui contra o Penapolense, esse jogo aí foi o jogo do corpo do campeonato, ainda fase de classificação em Campinas, 1-0 para a Ponte Preta. O William marca de qualquer jeito, né? Por cima e por baixo. Nós estávamos até conversando com a diretoria Ponte Pretana, os gols que o Roger perdia no final do ano passado são os gols justamente que o William está marcando esse ano com a camisa da Ponte. Marca de cabeça, marca pelo chão, marca de carrinho, marca de todas as maneiras, né? O William, 13 gols no Campeonato Paulista e mais 2 na Copa do Brasil, são 15 gols. Aliás, o William, Batista, ele estava até muito emocionado ontem na festa da Federação Paulista porque ele perdeu o pai dele em dezembro. E ele tinha prometido para o pai dele que voltaria para a Ponte Preta esse ano e que marcaria muitos gols com a camisa da Ponte Preta, que ele já tinha feito sucesso, tinha se dado bem por aqui, e ele tinha prometido para o pai dele. Então ele está cumprindo essa promessa, né? Olha, parabéns ao William, um centroavante determinado, raçudo, ao mesmo tempo ele tem técnica, não é um caneleiro, né? E ele realmente, quando surgiu o nome dele para a Ponte contratar, eu dei o aval, falei, gosto muito do William. E ele encaixou como uma luva, né? Parece que faz 200 anos que joga no time da Ponte Preta. Ô Adrianinho, como é que é o William lá no dia a dia, né? Ele parece ser um cara muito religioso, está sempre falando em Deus. E aí deu um resultado espetacular para a Ponte Preta. Como é que é o William no dia a dia? Realmente o William é varão, né? Como a gente chama ele. Varão? É, varão. Varão. E o William é um cara muito tranquilo, muito bacana. Muito dedicado, realmente, como você colocou. É um cara que se doa muito pro time, né? Muitas vezes ele ficou isolado lá na frente, jogos que ele poderia ter mais ajuda do pessoal e ele ficou isolado, mas mesmo assim ele dizia que não tinha problema, que ele ia brigar lá na frente para que ajudasse a facilitar, né, a marcação para o meio de campo, que uma hora ou outra a bola ia chegar nele e ele ia estar preparado para marcar, e realmente era isso que ele fazia. O Andrezinho está aqui conosco. E aí, Andrezinho, já jogou junto ou contra o William? O que você tem a falar a respeito do William, que foi o artilheiro do Campeonato Paulista? Nunca tive a oportunidade de jogar com ele, mas já ouvi jogando bastante. E por onde passa, é um jogador que sempre tá deixando sua marca. É aquele artilheiro mesmo, que quando chega lá ele sabe definir, sabe colocar a bola para dentro, que é o importante para a equipe. Então acho que é um excelente atacante, excelente jogador, e parabéns aí para ele, que no brasileiro possa fazer muito mais ainda. Aliás, saiu em pesquisa do Datafolha, Batista, que os 3 maiores garçons do campeonato que deram passe para gols foram o Emerson Sheik, o Neymar e o outro foi o Ramires. 7 passes para gol cada um.
Olha, é fundamental. Aliás, é uma outra coisa que a federação deveria corrigir, dar um prêmio para o jogador que faz o passe na NBA. Isso ocorre, né? Porque ele é tão fundamental quanto o cara que faz o gol. Porque se a bola não chega, um jogador, principalmente o caso do William, né, que é um jogador de área, fica muito difícil fazer o gol. Agora, Breno, falando então a questão do Cicinho, né? Se o Cicinho realmente vai para o São Paulo, como é que está esta situação? E também sobre reforços, quais são os jogadores que poderão chegar no estádio Moisés Lucarelli. Lembrando que o Campeonato Brasileiro já começa domingo. A Ponte vai enfrentar o São Paulo 4 da tarde aqui no Majestoso. Eu sei que a Ponte está atrás de jogadores do meio campo. O Fernando, segundo volante do Penapolense, interessa a equipe da Ponte Preta. O Canhete pode ser envolvido nessa negociação do Cicinho com o São Paulo, só que o salário do Canhete é muito alto. A Ponte não teria condições de pagar. O São Paulo estipulou que o Canhete vale 6 milhões e queria dar mais 3 milhões em dinheiro para a Ponte em troca do Cicinho. A Ponte não quer isso. A Ponte gostaria de 7 milhões e mais o Canhete. O único problema é essa questão de salário. Hoje pela manhã já teve reunião do Cicinho com a diretoria pontepretana para ver essa situação, mas à tarde o martelo deverá ser batido. Inclusive, reunião com a presença do aniversariante do dia. Parabéns para o presidente Sérgio Carnielli. O conselho já estipulou que o Sérgio Carnielli deverá ser presidente de honra da Ponte Preta. Aprovado pelo conselho, o Sérgio Carnielli deverá ser eleito presidente de honra. Hoje está completando 67 anos de vida. Parabéns para ele, porque, na minha opinião, ele mudou a história da Ponte Preta, Batista. Com certeza, o Sérgio Carnielli, quando chegou na Ponte Preta, a Ponte estava em processo de insolvência, inclusive com muitas dívidas trabalhistas. Teve até o jornal, colocou a foto, tinha pessoa que tinha dinheiro para receber, não conseguia, foi lá, pegou um sofá, né, levou um sofá na cabeça. E aí chegou o Sérgio Carnielli e transformou a Ponte Preta. Aliás, parabéns ao presidente Sérgio Carnielli, que Deus dê vida longa, saúde, para que ele possa continuar aí fazendo as suas atividades e também trabalhando pela Ponte. A Ponte está de parabéns, fez um ótimo campeonato paulista. O presidente que está comandando a Ponte, né, devido a esse problema de afastamento do Sérgio Carnielli, o Márcio Della Volpe, está de parabéns, conduz com muita tranquilidade os destinos da Ponte. Nesse episódio, essa confusão enorme que foi armada durante toda a semana, ele foi preciso, foi cirúrgico, foi muito importante a entrevista coletiva, colocou um basta em todas as especulações. O técnico Guto Ferreira, excepcional treinador, com enorme qualidade, não deixou chegar até o elenco toda aquela celeuma, aquela confusão, e a Ponte, com méritos, ganhou o título, foi bicampeã do interior. E a Ponte emplacou o zagueiro da seleção da competição, Kleber, e por que não dizer também o lateral esquerdo, porque a Ponte foi rápida no gatilho, conseguiu contratar o melhor lateral esquerdo, o Rodrigo Biro, que esteve aqui conosco, também estava lá. Além do artilheiro da competição e uma série de 16 partidas invicta, a maior de todos os tempos. E a Ponte só não teve a defesa menos vazada devido àqueles 4 gols que tomou da equipe do Corinthians. Por um gol de diferença, o Corinthians teve a defesa menos vazada. E também o fato do Corinthians ter sido campeão ameniza aquela derrota da Ponte. A Ponte perdeu para o campeão. Foi isso que aconteceu. Então, o Corinthians sendo campeão dá, inclusive, um toque mais elevado à campanha da Ponte Preta na competição. Sobre o Corinthians, eu conversei ontem com o presidente do Corinthians, inclusive vai ao ar hoje, 5 da tarde, na Rádio Bandeirantes, o Mário Gobi, e perguntei para ele sobre o Ramires, porque a gente sempre conversa com a diretoria da Ponte, pergunta, o Ramires vai ficar, tem contrato até o final do ano, e ele disse o seguinte, o Ramires vai ficar na Ponte até o final do contrato, ou seja, o Ramires vai ficar na Ponte até o final do ano. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, já já voltamos, 1 da tarde, tem Neto Locke, o Boca Larga, e já já de novo o gol do Adrianinho, que foi um golaço.